Programa Sociedade Solidária de volta, na edição de hoje falando sobre o desafio de garantir o acesso à terapia nutricional para milhares e milhares de brasileiros que enfrentam situações muito diferentes, deficiências, doenças em todas as faixas etárias, mas que muitas vezes necessitam de apoio para garantir um direito tão básico, a alimentação, se tornar realidade. Para falar conosco sobre este assunto, nós estamos aqui nos estúdios com a nutricionista Tânia Battistini, continuando a falar sobre esse tema tão importante. Bom, no bloco anterior a gente já falava sobre a importância, os avanços, inclusive, que nós temos conseguido obter aqui no país para garantir que esse direito, afinal, seja respeitado, seja assegurado. Agora, um ponto que a senhora, inclusive, comentava aqui, a gente conversava em off, é a questão do próprio preparo dos profissionais. Para poder garantir que essas crianças, esses jovens, adultos, idosos que precisam dessa terapia nutricional, seja efetivo o atendimento a essa necessidade, é preciso ter também uma atenção, um carinho especial com esses que atuam diretamente nesses sistemas de saúde. Sim, sim. É porque os cursos hoje em dia, né, eles são um pouquinho deficientes nessa parte. Então, assim, o profissional, ele sempre precisa estar se atualizando na área que ele está. E o Instituto Girassol também, pensando nisso, nós criamos uma parte que é a disseminação de conhecimentos. Então, anualmente nós fazemos um evento para profissionais de saúde, são 400 profissionais, né, entre médicos e nutricionistas, e para a gente aprender um pouco, né, passar um pouco. E fora isso a gente faz materiais também e divulga gratuitamente depois no nosso site para os profissionais de saúde, para eles se aprimorarem, saberem mais sobre o assunto, né, sobre o tema. Bom, e as famílias, no caso, que precisam disso, né, tem até a indicação de um profissional. Qual que é o caminho das pedras para que elas possam, se têm identificado essa necessidade, ter o acesso na velocidade que elas necessitam para conseguir garantir ali que o seu filho ou algum outro membro da família possa ter essa terapia garantida? Tá, quando o paciente entra em contato conosco, né, no Instituto Girassol, se ele ainda não tem um profissional, ele desconfia que o filho dele tem uma alergia, nós encaminhamos ele para algum hospital de referência público, né, pelo Brasil. Então a gente vê a cidade onde ele mora, onde é o hospital referência, encaminhamos para lá para que ele tenha o atendimento. Se ele já teve esse atendimento e o médico pediu ou solicitou para ele encaminhar para o Instituto Girassol, ou mesmo para ele conseguir a dieta e ele não está conseguindo, aí também a gente vê como que funciona no estado dele, na cidade, até ele obter. E geralmente demora em média para se obter de 30 a 45 dias. Dependendo da localidade, né? E sempre é necessário ter o apoio de um advogado ou recorrer à Defensoria Pública, por exemplo? Não, porque tem vários estados já que tem um programa, então administrativo, a gente só encaminha o paciente para aquele local, a documentação necessária que ele precisa levar e ele já dá a entrada e consegue a dieta. E alguns outros não, que aí sim tem que ter ou pela Defensoria ou promotoria. Perfeito. O Instituto oferece algum tipo de suporte nesse sentido, jurídico, para as famílias que têm essa necessidade? Então, sempre o que a gente ofereceu foi sempre sido o poder público mesmo, né? Nunca foi um particular, porque a gente não vê que não é essa filosofia. A gente sempre tenta negociar. Mas há uma orientação. Tenta sempre pela via administrativa, né? Que acho que é o caminho. Acho que a gente tem que todo mundo, né, fazer um conjunto. Perfeito. Bom, e a própria história do Instituto Girassol está ligada também a esse esforço, a essa luta para poder garantir que crianças, jovens que precisavam de um atendimento especial pudessem recebê-lo. Eu queria que a senhora contasse para a gente, inclusive, como é que foi essa mobilização aí para tornar esse atendimento uma realidade. Tá. A ideia do Instituto Girassol surgiu assim, eu sou nutricionista, né, e nós trabalhamos com uma equipe de pediatra, trabalho com pediatra, e a pediatria vê muita dificuldade, as pediatras, em encaminhar essas crianças que tinham ou desnutrição, ou que tinham uma alergia severa, como que elas iam conseguir a dieta, né? Então o caminho das pedras sempre eram muito tortuosos, a gente não conseguia. Aí veio a ideia de fundar o Instituto Girassol para ajudar essas crianças, porque a gente viu aquelas mães desesperadas, não sabiam para onde ir, quais documentos levar, o que fazer. Então partiu daí a ideia do Instituto Girassol. Perfeito. Bom, as pessoas que estão nos acompanhando querem saber outras informações, saber mais detalhes a respeito desse tema, como elas podem fazer? Elas podem ligar para o nosso 0800, né, que a gente atende o Brasil todo, que é o 0800 773 9000, ou pelo nosso site, que é o www.girassolinstituto.org.br. Lá, além de vocês encontrarem todas as informações sobre o Instituto, vocês também encontram nossos materiais que tem lá
gratuitamente. Então a gente desenvolveu, porque essas crianças com alergia, elas precisam de uma alimentação especial. Então assim, elas precisam de um pãozinho sem leite, sem ovo, sem farinha. Às vezes a gente desenvolveu. Então esse grupo de nutricionistas que eu faço parte, a gente tem um convênio com a Faculdade de Saúde Pública de Nutrição aqui da USP, e a gente desenvolveu em laboratório várias receitas para ajudar essas mães. Então tem lá disponível. Perfeito. Bom, a senhora destacava bastante também durante a entrevista essa questão com as crianças, né, que até motivaram a criação da entidade. Mas e no caso de adultos, de idosos, jovens da melhor idade, né, que precisam, num outro momento da sua vida, passar a conviver com um novo tipo de alimentação? Como que é trabalhar com isso? Então, e para essa turma assim, específica, então a gente também passa essas orientações da terapia, e para eles no nosso site a gente desenvolveu uma terapia, a gente fez uma dieta especial, né, caseira, enquanto eles não conseguem, porque lembra, eu falei que demora às vezes de 30 a 45 dias para conseguir essa terapia. Então, para ajudá-los, nós desenvolvemos uma dieta caseira que pode ser feita em casa, né, para passar na sonda, que não é a ideal, mas não vai ajudar, o paciente não vai desnutrir, vai ajudá-lo até ele receber a dieta certinha. E a gente também tá, assim, como a gente desenvolve materiais, tudo, a gente está até fazendo um sobre câncer, essas coisas em nutrição, como ajudar, então a gente sempre está nessa área. Perfeito. E pensando no Brasil em comparação com outros países, o que nesse tema a gente pode aprender com outros países que de repente desenvolvem pesquisas nessa área, ou até mesmo ensinar com a nossa experiência aqui? Eu acho que aqui ainda a gente está gatinhando, né, mas está melhorando a cada dia, né? E lá de fora eles têm muitos estudos assim que eles fazem a longo período, então que eles acompanham a criança ou mesmo o adulto, né, aqueles estudos de segmento, que é o que a gente ainda aqui não tem. Perfeito. Bom, gostaríamos de agradecer, Tânia, pela sua presença aqui no programa Sociedade Solidária hoje, trazendo essas informações tão importantes. E, para finalizar, nós trazemos uma mensagem aqui que fala bastante a respeito desse sentido de responsabilidade que todos nós devemos ter para garantir com que todas as pessoas, especialmente as minorias, pessoas que enfrentam às vezes desafios que, quando pensamos na sociedade como um todo, poxa, são fáceis de resolver, mas para uma família pode representar uma dificuldade imensa, e até mesmo a diferença entre a vida e a morte, né? A vida com qualidade ou uma vida cheia de sofrimento e de problemas. Bem ao encontro disso, nós destacamos aqui uma reflexão do criador desse espaço, o jornalista Paiva Neto, diretor-presidente da LBV, que em seu livro É Urgente Reeducar, nos conclama a vivermos de forma mais solidária no planeta. Quando ele afirma, eu leio aqui na página 178, sem o proverbial estímulo da solidariedade, ensinada pelo Cristo e pelos luminares das crenças e pensadores de escola, o progresso humano sempre ficará aquém das expectativas do coletivo. Bom, e essa reflexão faz-nos pensar, inclusive, a respeito do papel da ciência, dos cientistas, dos médicos, né? Quer dizer, fazer com que esse progresso tão grande que a humanidade tem feito em tantas áreas chegue a todas as pessoas, especialmente aquelas que enfrentam mais dificuldades. Com essas palavras, nós encerramos mais uma edição do programa Sociedade Solidária e abrimos também, Tânia, para suas considerações finais. Eu agradeço a presença, né? E foi uma ótima oportunidade para a gente estar divulgando o trabalho e ajudando mais pessoas. Certamente. E o programa Sociedade Solidária de hoje fica por aqui. A você também, nosso amigo telespectador, nossa amiga telespectadora, o nosso muito obrigado pela audiência e até a próxima edição.